Deus é bom? Antes de você sentar, eu gostaria que você levantasse a sua mão direita para o céu e com o seu dedo indicador dissesse assim: diga comigo, chuva, Chuva, em o nome de em Jesus. nome de Jesus. Aqui está a igreja do Deus vivo. E nós te ordenamos, E nós te ordenamos, cesse. cesse. Glória a Agora, eu quero que você olhe para o irmão. Pegue a mão de um irmão agora. Se você é homem, pega a mão de um homem. Se você é mulher, pega a mão de uma mulher. Olhe nos olhos dela e diga: o Senhor vai liberar um milagre sobre a tua vida. Olhe bem nos olhos dela. Pega as duas mãos dessa pessoa. Posso ouvir um aleluia? E eu vou liberar o som do chofar aqui nesse lugar. Diga, irmão, só falar assim: nesse som do chofar, um milagre muito esperado chegará na sua vida. Assim como a chuva se foi, o milagre chegou. Aqui, agora, em o nome do Senhor Jesus. Se prepare, não fica com a mão aí com o seu irmão. Fica aí. Fala com ele que está do seu lado assim: eu vou orar por você. Esse sujeito que está conversando com você, ele não está no rema. Diga para ele: só fala comigo agora em línguas estranhas, eu interpreto. Posso ouvir um glória? Você vai dizer para ele assim: eu quero que você ore por mim. Não é para dublar bode, não. Você já viu o bode? Ele começa a comer o capim de manhã e ele vai assim, ó. Ele não vai. Diga com o irmão que você fala assim: olha, eu quero um canela de fogo orando comigo agora. Eu posso ouvir um aleluia? Então espera. Quando você ouvir os tons do chofar, você vai dar um brado de vitória e vai começar a orar. Um minuto de oração, ore forte com esse irmão. Libere o milagre.
Pai de amor, está escrito na tua palavra que aquilo que 2 ou 3 te pedindo, crendo e não duvidando, em nome do Senhor Jesus está feito. Ligamos nesta terra e sabemos que o Senhor está corroborando e ligando no céu o milagre desejado e esperado. No nome santo do Senhor Jesus, te damos glória e te aplaudimos, Senhor, em nome de Jesus nesse lugar. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo, porque o Senhor vosso Deus é Deus tremendo. Te celebramos, Senhor, te glorificamos no nome de Jesus. Posso ouvir um aleluia? Sente por gentileza, meus lindos. Com grande honra e alegria que estou aqui nessa noite. Vim aqui para oficializar a ida do pastor Gilmar a Israel. Fazem anos que eu não saio da minha igreja domingo. Eu tenho certeza que ele não vai me dar um não em resposta quando eu sair desse lugar, pastor. Aleluia. Deus é maravilhoso. Estou tendo a alegria de rever alguns amigos aqui queridos. A Leila e o Luiz. Luiz ainda está aprendendo a tocar sax. Eu gosto dele porque ele é um cara perseverante. Deus é maravilhoso. O Tenório e a Marli. Eu perguntei se ele estava pintando o cabelo e disse: eu não, quem pinta é minha esposa. Muito alegre em revê-los. Paulo Jabor, com a sua esposa também, que alegria em vê-los. E outros que, por certo, estão aí. Também fiquei feliz de saber que tem uma OM ali, uma menina da OM. Cadê a menina? Cadê a menina da Operação Mobilização? Está lá atrás. Eu sou ex-OM. E tive o privilégio. Hoje ela está sofrendo lá com um careca lá em São José dos Campos, o Humberto Maia Aragão, meu amigo de seminário. E eu quero essa igreja tão avivada, essa igreja tão evangelista, fazer um desafio para que essa igreja também seja uma igreja missionária. Posso ouvir um glória a Deus? Vale a pena vocês trazerem esses irmãos aqui em algum momento. Eles são meio tradicionais, mas vocês são fogo puro, então bota fogo neles que tudo funciona. E ouvir os desafios, porque são grandes desafios. Eu fiz parte da equipe que restaurou Logos 2 e viajamos durante alguns anos com ele. Depois voltamos, hoje tem o Logos Hope, o Dulos, que é um dos braços do ministério. E é um ministério que tem uma visão de alcançar com a pregação do Evangelho e principalmente com literatura. Eu fui gerente da exposição de livros do Logos. Então o material que ela tem ali é um material único. E essa maneira de se sustentar é uma maneira muito interessante. Eu já vivi assim e eu tenho certeza que os irmãos, depois dando uma passadinha ali atrás, vão ficar muito felizes. Deus é bom. Diga para o irmão que está falando assim: todo tempo Deus é bom. Deus é maravilhoso. Posso ouvir um glória? Eu não sei aqui quem mora mais longe do que eu, então acho que você pode esperar um pouquinho, porque eu também moro longe, ainda vou para casa hoje. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor, Ele providenciou esse encontro para que cada um de nós estivéssemos aqui. Deus não é Deus de coincidências, Deus é Deus de providência. Posso ouvir um amém? Algo maravilhoso que eu tenho trazido no meu peito, queimando há algum tempo. Há um tempo atrás, eu estava numa reflexão com meu Deus, pedindo do Senhor a inspiração para uma palavra que eu estava sentindo que eu deveria trazer à igreja. E essa palavra era baseada em cima de uma pergunta que estava no meu coração: o que nos afasta dos milagres? O que Deus fez aqui nessa noite, eu vi muitas vezes acontecer no campo missionário. De nós chegarmos em lugares onde não tinha luz e a chuva caía, pastor. A chuva caía. E nós tínhamos um estádio inteiro, cheio, e a chuva não parava de cair. E nós fizemos exatamente o que os irmãos fizeram aqui. Porque foi o comando da igreja que fez isso. E nós tivemos aquela cruzada. Quando nós saímos da cruzada, 5 minutos depois daquele lugar, estava chovendo. E nós perguntamos: há quanto tempo faz que começou a chover? E as pessoas disseram: não parou de chover. E nós soubemos que aquela noite o único lugar
não apenas naquela cidade, mas naquele país inteiro ali na África, que não choveu, foi em cima daquele estádio. Então eu estava no meu coração e perguntando a Deus: Senhor, o que nos afasta dos milagres? Enquanto eu fazia essa pergunta, o Espírito Santo ministrou meu coração e disse: filho, todo milagre, ele vem depois de um momento de grande avivamento. Então, avivamento, Senhor, é resposta para os milagres. Então eu comecei e reformulei a minha pergunta e perguntei a Deus: Deus, então o que nos afasta dos avivamentos? E de novo o Espírito Santo disse: filho, todo avivamento, ele sucede a um momento de grande quebrantamento. Então eu fui lá e risquei mais uma vez o tema da minha mensagem e perguntei ao Senhor: Senhor, o que nos afasta dos quebrantamentos? E o Senhor então mais uma vez me disse: filho, todo quebrantamento vem à igreja depois de uma profunda consciência de arrependimento e confissão de pecados. Então o que nos afasta dos milagres? Os nossos pecados. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, quando ele está dando orientação sobre a ceia do Senhor, que se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E por conta de não nos julgarmos, há muitos fracos, muitos que dormem e muitos enfermos entre nós. Isso quer dizer então que essa reflexão que nós precisamos ter sobre o que é arrependimento e sobre o que é verdadeiramente confissão de pecados na nossa vida, ela determina todo o rumo, toda a história, toda a missão da igreja aqui na terra. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Diga, irmão, que está falando assim: eu não posso mais te ouvir, porque a partir de agora eu estou ouvindo o que o Espírito Santo tem a dizer na minha vida. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Existem palavras que são palavras-chave no reino do Espírito. E uma palavra que é uma palavra-chave, porque com essa palavra João Batista ele vai iniciar o seu ministério. Nós vamos perceber também que com essa mesma palavra, Jesus também vai usar essa palavra na sua primeira ministração e nas suas primeiras multidões a quem ele ministra. Nós vamos perceber que quando Pedro inicia a pregação ali no dia de Pentecostes, e quando as pessoas o procuraram para saber o que deveriam fazer para também terem a vida eterna, ele menciona essa mesma palavra. Na nossa Bíblia essa palavra vai aparecer como arrependimento, mas lá no grego essa palavra é metanoia. Metanoia é mudança de pensamento, uma mudança tão forte, uma mudança tão drástica, que nos faz ter um conceito novo na nossa vida. E é essa palavra metanoia que dá origem a palavras de metamorfose, por exemplo, que falam de transformação. É maravilhoso vermos os 90 que participaram do encontro de evangelismo, confessando Jesus como Senhor e Salvador. E a verdadeira consolidação dessa confissão não é apenas a confissão que vocês fizeram, o que vocês demonstraram aqui essa noite, mas é a transformação que o Senhor vai trazer à vida de vocês. Porque não há alguém que tenha tido encontro com Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que não tenha sido transformado. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? A minha Bíblia diz que eu estou sendo transformado. Estou sendo transformado de acordo com aquilo que Jesus é. Não de acordo com aquilo que eu gostaria de ser, mas de acordo com aquilo que Jesus é. Eu quero trazer para os irmãos, nessa noite, uma mensagem que ela pesa em cima de 7 textos na Bíblia Sagrada. 7 pessoas que se aproximam do Senhor e que se aproximam de um dos seus profetas ou se aproximam de alguns de seus sacerdotes e diz estar arrependido dos seus pecados. E diz também que tem um desejo profundo de mudança na sua vida. Com certeza nessa noite nós já vimos e ainda vamos ver muitas coisas de Deus acontecendo nesse lugar. O Espírito de Deus está aqui. Se eu fosse você, eu não sairia desse lugar. Se eu fosse você, começava a dar ordens agora ao seu corpo, dizendo: bexiga, não é agora. Intestino, fica quietinho onde você está agora, em nome de Jesus. Coluna, pare de doer, em o nome do Senhor Jesus. Eu estou num ambiente de milagres. Eu posso ouvir um amém? Lugares para Deus são muito importantes, irmãos. Eu sei que Deus, Ele pode operar em qualquer lugar, mas o Senhor, Ele preparou lugar antes de preparar pessoas, sabiam disso?
Ele só vai fazer o homem no sexto dia. E quando você começa a ler as páginas do Gênesis, tudo que Deus está fazendo é preparando o lugar. Preparando o céu para as aves, preparando as águas para os peixes, preparando a relva para os répteis, para os animais do campo, preparando a terra para o homem. E quando Deus viu que tudo estava pronto, o lugar estava pronto, então Ele criou o homem. Isso não é maravilhoso? Deus cria ambientes. Esse ambiente aqui foi gerado em oração. Você que está participando pela primeira vez do culto, ou você que chegou ainda há pouco a esse culto, talvez o culto para você tenha começado às 7h30. Mas para aqueles que estão preparando esse ambiente, desde o zelador que trabalhou aqui durante toda a semana, a equipe de intercessão que tem orado pela sua vida, o pessoal da introdução, o pessoal da adoração, do louvor, que está ensaiando e se preparando a semana toda, preparando esse ambiente para que você pudesse usufruir dele. Jesus disse uma coisa para cada um de nós: eu estou indo na frente, sabe para quê? Para preparar-vos lugar, para que aonde eu esteja, vocês também possam estar. E se você crê no seu coração que Deus preparou esse lugar para você, se Deus preparou essa noite para você, se Deus preparou esta palavra para você, eu te desafio a não perder o que Deus tem para a sua vida. A única voz que você precisa ouvir para o resto da sua vida é a voz do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz: filhos, se hoje ouvirdes a voz do meu Espírito, não endureçais o vosso coração, como nos dias de Massá e Meribá. Traga sua mente cativa a esse lugar. Muita gente aqui tem orelha, mas o Espírito Santo está buscando quem tem ouvidos, porque quem tem ouvidos, ouça agora o que o Espírito diz à igreja. Quem está entendendo, diga aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Alguém diga comigo: confissão de pecados é a chave do meu milagre. Eu posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? É maravilhoso então quando nós percebemos, e nós vamos ver nessa palavra, que nós encontramos muitas vezes nesse tema confissão de pecados. Nós sabemos que isto é absolutamente necessário à salvação. Quando Jesus sucede a João Batista, João, antes do Senhor Jesus, está pregando: arrependei-vos. E a palavra que João está usando é transformai-vos. Ele está falando isso a pessoas religiosas. Ele está dizendo: vocês, nação judaica, que fica dizendo no seu coração: temos por pai Abraão e por isso temos direito ao céu. Ele está dizendo: Deus pode suscitar dessas pedras filhos. Arrependei-vos. Jesus vem pregando e ele inicia o seu ministério dizendo: arrependei-vos. A igreja se inicia ali no dia de Pentecostes com a pregação de Pedro. E quando os homens procuram Pedro: que faremos os varões e irmãos para termos a vida eterna? E disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, e recebereis perdão, recebereis o dom do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Alguém diga assim: arrependimento. Arrependimento é a palavra mais poderosa do cristianismo, meus irmãos. Não existe palavra mais poderosa do que essa: eu estou arrependido. Não existe palavra, confissão mais poderosa do que essa: eu agi mal, eu quero mudar, eu preciso de ajuda. A igreja de novos nascidos não é um lugar para religiosos, não é um lugar para pessoas dogmáticas. A igreja é um ambiente para arrependidos e pessoas que vão ainda se arrepender. A palavra diz: olha, não digo isso para que vocês pequem, mas se vocês pecarem, lembre-se, temos um advogado diante do Pai, e o sangue de Jesus Cristo nos purificará de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A igreja, constituída por cada um de nós, ela é constituída de pessoas que se arrependem. E o arrependimento é uma mudança, o arrependimento é uma transformação. Mas nós vamos encontrar algumas vezes na Bíblia Sagrada onde pessoas pronunciaram, verbalizaram uma confissão de arrependimento, mas não necessariamente o arrependimento bíblico, o arrependimento que é gerado pelo Espírito Santo, aquele que Deus espera que cada um de nós manifeste nessa noite. Eu tenho 7 exemplos aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, de pessoas que pecaram, e todos eles vão coincidir
sua confissão, porque todos eles, conforme os textos que nós vamos estar consultando em nossa Bíblia Sagrada, eles vão dizer: eu pequei. Primeiro dos exemplos que eu gostaria que você consultasse comigo, por gentileza, está no livro de Êxodo. Gostaria que você fosse comigo no capítulo 9 de Êxodo. A palavra Êxodo é uma palavra de origem latina, quer dizer saída. É por isso que no inglês nós temos a expressão exit, saída. O livro de Êxodo, então, narra a saída do povo de Israel do Egito. Nós estamos vivendo o primeiro final de semana após Páscoa, sua primeira semana após a saída, passar por cima. E o livro de Êxodo está narrando como se deu essa saída, como deu a travessia do mar, como se deu a introdução na península do Sinai e como foram aqueles anos ali naquele deserto. Eu quero que você vá comigo, por gentileza, como é que o livro de Êxodo tornou-se livro de Êxodo, porque para que ele fosse Êxodo, o povo precisava primeiro sair. Lá no capítulo 9, versículo 27, quantos estão comigo, digam amém. Quantos estão comigo, digam a glória a Deus. Quantos encontraram esse texto? Êxodo capítulo 9, versículo 27, digam amém. Quem não encontrou, diga ai de mim. Seja sincero. Capítulo 9, versículo 27. Faraó procura Moisés e veja o que ele está dizendo. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Nós poderíamos aqui que porque Faraó está fazendo uma confissão, por conta disso metanoia aconteceu. Mas você vai perceber que algumas vezes esse espírito que estava em Faraó, essa atitude que estava em Faraó, pode estar também nos acompanhando ou acompanhando algumas pessoas aqui, porque a primeira pessoa, o primeiro tipo que eu quero analisar com vocês é o pecador endurecido. Aquele que tem um reconhecimento que peca, mas ele não tem determinação para deixar o seu pecado. Ele confessa o seu pecado, mas ele tem intenções de voltar a pecar. E muitas vezes o fato que o levou à confissão não foi um quebrantamento, como nós estivemos vendo, ou não foi um convencimento que o Espírito Santo trouxe à sua vida, mas foram circunstâncias. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho feito muitas visitas em hospitais recentemente. Estou com uma pessoa há 40 dias numa UTI, e quando eu entro no hospital, já no caminho da UTI, é imenso o clamor para que se entre aqui, se entre acolá, e eu estou vendo como é necessária a capelania na área de hospitais e também na área de pessoas que perdem parentes. E é curioso como, quando uma pessoa está ali no leito de dor, é curioso quando uma pessoa está passando por um momento de provação, como ela está sensível e como ela está consciente, como ela naquele momento é capaz de dizer para você: eu pequei, eu pequei. Faraó, esse homem poderoso do Egito, ele chama aqui Moisés e Arão. É o primeiro caso que eu apresento a vocês, o do pecador endurecido, que quando experimenta terror diz: eu pequei. E você achará esse texto aqui no livro de Êxodo mesmo. A confissão está sendo colocada nos lábios de um homem tirano. Está sendo colocada aqui nos lábios de um homem que procurava muitas vezes humilhar os seguidores de Deus, humilhar os seguidores do Senhor. Mas ele, diante das circunstâncias que estão lhe oprimindo, então ele diz: eu pequei. Já era uma das muitas pragas que estava visitando. Era aquela praga terrível, a praga dos gafanhotos. Ainda teríamos a praga das trevas, ainda teríamos a praga dos primogênitos. Nós teríamos muitas coisas ainda que infelizmente viriam a acontecer. Mas aquele momento em especial, esse homem, ainda que tenha consciência que era um pecador, ainda que tivesse consciência que morasse e habitasse no meio de um povo pecador, por conta das circunstâncias, e parecia ser um bom negócio naquele momento, ele reconhecia que ele era um pecador. Mas infelizmente, meus queridos, a confissão que parte de um coração endurecido, ela não dura muito tempo. Eu não sei, você que talvez esteja aqui nesse lugar, e tenha se identificado quando o pastor Gilmar falou sobre pessoas desviadas que nós temos hoje aqui. Hoje, infelizmente, nós temos uma igreja paralela, uma igreja desviada,
que chega aos números de 40 milhões hoje no Brasil. Alguns dizem que a igreja desviada é maior do que a igreja militante no Brasil. É incrível quando você sai para fazer evangelismo, quando você sai para trabalhar de porta em porta, quando você se dispõe a ganhar almas para o Senhor. É muito raro você acessar uma família onde não haja um desviado, onde não haja alguém fora da igreja. E ele tem uma palavra, ele tem uma decepção, ele tem uma crítica, ele tem uma acusação. E algumas vezes o que nós não conseguimos enxergar é que essas coisas simplesmente fazem parte de um acervo que foi criado no coração para se defender de um quebrantamento e preservar um coração endurecido. Quantas vezes, em momentos difíceis, em momentos de grande necessidade, as pessoas se aproximam de Deus. Eu estava lembrando, há um tempo atrás, com a minha igreja, agora recentemente estava fazendo isso. Há um ano e pouquinho atrás, a região serrana do Rio de Janeiro sofreu com essas chuvas fortes e uma grande tragédia tomou lugar ali, nas 3 cidades serranas ali, Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. Em Petrópolis com menos proporção, mas de uma calamidade extraordinária. A ponto de nós chegarmos em alguns lugares, moradores chegarem em algumas cidades, em alguns lugares, e não conseguir identificar onde era a casa dele. Porque aonde era um morro deixou de ser morro, aonde era o rio ele foi desviado, aonde havia um buraco ele foi aterrado, a topografia mudada completamente. Muitos e muitos dias e até mesmo meses, buscando-se por corpos, muitos corpos encontrados, nas situações e nas circunstâncias mais inusitadas que vocês possam imaginar. Famílias abraçadas, mães tentando proteger os seus filhos. A tragédia foi uma coisa terrível, infelizmente ainda se repetindo em alguns lugares. Me lembro de uma imagem, por exemplo, lá na cidade de Teresópolis, um pai que quando os bombeiros começam a tirar os destroços, olham e pensam que ali estava um cadáver. E qual foi a surpresa de perceber que aquela pessoa que estava debaixo de tantos entulhos, com tanto peso, ele ainda estava vivo. E mais do que isso, debaixo dele estava uma criança que ele protegia. É extraordinário a declaração dessas pessoas quando elas saem de uma situação difícil. Elas estão dizendo: a partir de agora eu vou servir a Deus. A partir de agora eu sei qual é o valor que a vida tem. A partir de agora a minha vida vai ser uma vida diferente. Mas tão logo passa o período das chuvas, tão logo o sol volta a brilhar, tão logo as cicatrizes se fecham, muitas vezes com elas se fechando, o quebrantamento também se foi. E as pessoas se esquecem daquele momento, se esquecem daquela contrição, se esquecem daquele momento de arrependimento. Então o coração volta a se endurecer. Isso aconteceu também com o faraó. Estava me lembrando também, essa é uma ocasião onde o mundo está, de uma certa forma, lembrando os 100 anos do lançamento do navio Titanic. E é curioso, quando você observa os relatos que existem dos últimos momentos, enquanto aquele barco ainda flutuava. Uma orquestra extraordinária que para de tocar no salão principal de danças e de repente se reúne num lugar e voluntariamente, por um momento, eles se esquecem dos boleros, eles se esquecem dos tangos, eles se esquecem das valsas, das músicas de então, eles se esquecem do ambiente onde eles estavam e de repente eles começam a cantar e tocar hinos cristãos. E dizem os relatos que enquanto o navio afundava, a orquestra tocava: mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. É incrível porque naquele momento, as pessoas que estavam ali, desejando viver, desejando se ver salvas, também faziam juras, faziam promessas incríveis a Deus. Se eu sair dessa situação, se eu me livrar dessa situação, então minha vida será diferente. Eu vou voltar o meu coração para o Senhor. Eu vou te dar atenção, eu vou dar atenção à tua palavra. E alguns deles que tiveram a sorte, a fortunada de encontrar um espaço num dos botes e se salvar. Então logo as suas roupas se secaram, também haviam se esquecido de toda a confissão, de todo o voto, de todo o quebrantamento. Talvez você tenha visto muitas pessoas nesse altar, abrindo seu coração um dia e dizendo: eu pequei,
Eu preciso de Jesus. Talvez ele estivesse vivendo um momento difícil. Talvez o marido tivesse ido embora. Talvez naquele momento a empresa estivesse quebrando. Talvez ele estivesse passando por um momento de necessidade. Mas tão logo as nuvens se dissiparam, tão logo aquela situação se passou, eles se esqueceram dos seus votos. Diga à pessoa que está ao seu lado: em nome de Jesus, Deus nos livre do arrependimento de um coração endurecido. Quantos estão entendendo? Digo aleluia. Porque um coração endurecido, ele até reconhece que é um pecador, mas debaixo de pressão. E alguns crentes, algumas vezes, ainda dizem: está vendo, pastor, está escrito, não sei aonde, mas está escrito. Não vem pelo amor, vem pela dor. E essa decisão, esse quebrantamento, dura enquanto a dor dura. No momento que a dor foi embora, já não tem mais quebrantamento, já não tem mais confissão. Quem está comigo, diga amém. Quem está comigo, diga glória a Deus. Quem sabe haja alguém aqui assim nessa noite. Se há tais pessoas aqui nesta noite, me deixe solenemente dizer-lhes: senhores, vocês se esqueceram os sentimentos que tiveram nas horas de angústia, mas se lembrem, Deus não se esqueceu dos votos que vocês fizeram. Deus deu crédito à voz que saiu da sua boca. A Bíblia fala sobre um homem, Jonas, que escreve o seguinte: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Quem aqui já teve a oportunidade de, no meio de uma angústia, no meio de uma grande aflição, clamar ao Senhor e o Senhor te ouviu? Mas você se lembra, você não apenas clamou ao Senhor, você fez algumas promessas, você fez alguns votos, e o Senhor que te ouviu e que te socorreu, Ele está atento ao cumprimento desses votos. Um segundo tipo de arrependimento que nós encontramos na Bíblia Sagrada é o arrependimento dúbio. Alguém diga comigo: dúbio. O que é esse arrependimento dúbio? Tiago vai falar sobre aqueles que têm ânimo doble. Aqui nós temos de novo duas palavras do latim: ânimos. Ânimos quer dizer alma. Você é um ser animado. Por isso que nós somos animais enquanto somos animados. Distinguimos do resto da criação porque nós recebemos também o espírito de vida, o espírito vivificante. Glória a Deus por isso. Mas quando Jesus muitas vezes ministra a nossa alma dizendo: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que o Senhor está dizendo para cada um de nós? Tem de bom ânimo. Não permita que a sua alma se abata. Não permita que o seu emocional se abata. Não permita que uma crise emocional, uma depressão te abata. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Alguém diga para o irmão que está ao seu lado assim: Jesus está dizendo que eu e você também poderemos fazer o mesmo. O que eu quero dizer sobre o homem dúbio? Como eu disse, Tiago fala desse ânimo doble. Quando ele fala ânimos, eu sei que ele está falando de alma. Doble, ele está falando de duas almas. É possível alguém ter duas almas. É possível alguém estar nessa noite aqui, enquanto ouve essa palavra, dizer: realmente eu não posso ser mais um pecador de coração endurecido. A partir de agora eu vou ter um coração quebrantado. A partir de agora eu vou ser o que sou. Eu vou servir a Deus. Porque você está nesse ambiente, porque você está cercado de pessoas que estão te incentivando, te encorajando. Mas tão logo você chega ali fora, tão logo a segunda-feira acontece, tão logo você volta ao seu ambiente de trabalho, tão logo você está na sua sala de aula, lá está você de novo em outro ambiente, cercado por outras pessoas, e você tem um outro ânimo, você tem uma nova disposição. Talvez o namorado que não está aqui hoje à noite, talvez o noivo que você está pensando se rompe ou não rompe, que não está aqui essa noite, e você assenta no seu coração um posicionamento, e quando você chega ali fora, outro posicionamento acontece, por causa de um ânimo doble. E nós percebemos que esse ânimo doble, ele pode também proporcionar um arrependimento doble dentro do coração da pessoa. Eu quero que você vá comigo num outro livro do início da Bíblia Sagrada, o livro de Números. Qual é o livro, Igreja Santa? Alguém diga comigo bem forte: livro de Números. Quero que você vá no capítulo 22. Qual é o capítulo, santos? Capítulo 22, versículo de número 34. Alguém diga glória a Deus. Mas diga bem forte, diga glória a Deus. Olha para o irmão, diga para o lado: aliás. Diga para o irmão que está ao seu lado assim: aliás, eu preciso te dar uma notícia. Você sabia que o diabo é um mentiroso? Diga para ele: olha, eu estava para te dizer isso a você há muito tempo, mas eu precisava dizer isso agora. O diabo é um mentiroso. Aliás, diga para o seu irmão de novo assim:
Sabe de uma coisa? O diabo sabe que você sabe, que ele sabe, que você sabe, que ele sabe, que você sabe, que ele está sabendo, que ele é um grande mentiroso. Eu posso ouvir um glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Então vá comigo lá em Números capítulo 22, versículo 34, quando encontrar, digam graças a Deus. Ali nós encontramos alguém de ânimo dobre, o nome dele é Balaão. Ora profeta de Deus, ora um mercenário, ora alguém que fazia confissões extraordinárias, ora, nem os demônios, assim, com esse aí não dá para competir não. Tem crentes que estão causando invejas ao diabo e está dizendo, não rapaz, esse cara está querendo roubar meu emprego. Daqui a pouco ninguém se lembra mais de mim. Diga, irmão, seu celular assim, homem dúbio. Quero que você veja aí o que está escrito em capítulo 22, versículo 34. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga, ai de mim, Jesus. Isso, Deus tenha misericórdia. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei. Quem que não soube que estava nesse caminho, para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Balaão estava se desviando dos caminhos do Senhor. Balaão estava como um profeta alugado. Algumas pessoas pensam que profetas têm o poder de pronunciar futuros. Mas na realidade, profeta simplesmente, ele é uma caixa de recados que você carrega no seu celular. Ele é uma caixa de e-mails que você tem lá no seu computador. Ele recebe a mensagem, você vai um dia lá e ouve a mensagem. Se ela é de Deus, se ela não é um fake, se ela não é falsa, se ela não é um vírus, você tem que ter discernimento. Você precisa ter um antivírus no seu coração. Isso chama-se discernimento de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Aqui estava Balaão. Ele havia sido alugado para profetizar contra os filhos de Deus. Mas em alguns momentos ele estava do lado daqueles que o alugaram. E em outros momentos ele estava do lado daqueles que ele deveria profetizar contra eles. E algumas vezes você vai encontrar pessoas que estão numa situação dessa natureza. Eles estão num ponto de divisão, eles estão numa fronteira, não há um posicionamento, tem um ânimo doble, tem um coração dividido, estão cocheando entre dois pensamentos. Vamos ver então esse segundo texto. E eu apresento a vocês o caráter de um homem dúbio, que diz, eu pequei, e sente que ele realmente o fez, e sente de maneira profunda, mas é tão mundano que ele ama a injustiça. O caráter que eu escolhi para ilustrar isso foi o de Balaão. Então quando nós lemos aí no livro de Números 22, 34, diz, respondeu Balaão ao anjo do Senhor, eu pequei. Tenho consciência, eu pequei. Eu pequei, disse Balaão, mas apesar disso, ele se foi com seus pecados. Apesar disso, ele não abandona os seus erros. Apesar disso, ele está convencido que de alguma maneira ele vai se dar bem no final daquela história. Que coisa incrível. Um dos caracteres mais estranhos do mundo inteiro é o de Balaão. Eu frequentemente tenho que me surpreendido com aquele homem. Ele realmente parece, em outro sentido, ter surgido das linhas de muitos épicos históricos de teatro que nós vemos. Como o médico e o monstro, como estão denunciando hoje um certo famoso político do país, que tinha uma aparência, uma reputação ilibada, e de repente desponta como um dos maiores contraventores de toda a nação. E esse homem parece que ele conseguia conviver com essas duas personalidades. Há um rei que existiu na Inglaterra, que era chamado de o vermelho, o ruivo. E ele, quando saía para a batalha, ele dizia, eu pintei o meu escudo dos dois lados. De um lado eu escrevi, eu luto por Deus. E do outro lado ele escreveu, eu luto pelo diabo. Um dos dois vai me ajudar. Não há como eu perder nessa batalha. Não há como eu sair perdedor dessa batalha. Paulo vai dizer que nós precisamos entender que nós não vamos conseguir sentar na mesa com demônios e depois sentarmos na mesa de Deus. Você está entendendo isso?
sem um verdadeiro arrependimento, sem uma verdadeira metanoia na nossa vida, isso não vai acontecer. Paulo diz ainda que se eu o faço, se eu participo da mesa do Senhor e eu não me examino, isso quer dizer que eu faço de novo Jesus réu. E eu me torno também naquele momento réu dos meus pecados, porque eu anulo o sacrifício de Jesus Cristo. Eu gostaria muito, em nome de Jesus, Satanás está muito interessado que você saia desse lugar. Talvez hajam ideias e conceitos dentro do seu coração que precisam ser confrontados, porque definitivamente Deus tem muitos milagres para serem liberados na minha e na sua vida. E só há uma coisa que pode nos impedir de recebermos esse milagre: é o arrependimento. Porque o arrependimento vai denunciar que nós agora somos de Deus. O arrependimento vai denunciar que agora nós servimos a Deus e cremos nele. Por isso os milagres receberão ordem para nos seguir, para nos perseguir. Quem está entendendo, diga aleluia. Ele parecia ser assim. Algumas vezes falava com tamanha eloquência e triunfo que não poderia se igualar a nenhum outro homem. E outras vezes ele exibia a pior e mais sórdida cobiça que pode desgraçar a natureza humana. Pense, você vê Balaão e ele está no cume da colina e lá embaixo está o povo de Israel e ele é ordenado a os amaldiçoar. E ele diz: como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? E Deus abre seus olhos e ele começa a falar até mesmo sobre a vinda de Jesus Cristo. Que momento extraordinário! E ele diz: eu vejo, mas não no presente, eu contemplo, mas não de perto. Então ele apresenta a sua oração dizendo: que eu morra a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Que pronunciamento extraordinário! Alguém poderia dizer: não, ainda que ele tenha sido alugado, ainda que ele tenha se oposto a nós, essa confissão, ele está dizendo para o anjo do Senhor: eu pequei. Agora veja o que ele está orando. Não, de fato esse homem é um arrependido. Mas acontece que ele carregava dentro do seu peito um ânimo doble. Ele carregava dentro de si duas almas. Ele cocheava na sua mente entre dois pensamentos. Um dia o profeta do Senhor reuniu a nação de Israel e disse: vocês querem que os problemas cessem, vocês querem que a seca cessem, vocês precisam tomar uma decisão. Se Baal é Deus, vocês vão servi-lo. Mas se Jeová é Deus, é a eles que vocês vão servir. Mas vocês não podem mais cochear entre dois pensamentos. Josué se apresenta diante da nação e diz: eu não sei quanto a vocês, mas a minha família é uma família de posicionamento. Eu não sei qual a escolha, qual a eleição que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa já resolvemos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo nesse lugar? Alguém está entendendo de verdade? Se é para Jesus, aplauda mais forte e celebre a palavra de Deus no seu coração. Alguns homens parecem nascer com dois caráteres. Algumas pessoas parecem que têm duas personalidades. E entenda isso. Isso está no âmago da sua alma. Você não pode ter uma religião de alma. Está buscando uma igreja que você se sinta bem. Mas talvez a igreja que mais vai te fazer bem seja aquela que mais te confronte. Porque você é uma obra em andamento. Você é uma pedra bruta que foi encontrada pelo Espírito Santo. Mas Deus tem providenciado nesse lugar homens, discipuladores, mentores, que vão transformar você de uma pedra bruta numa pedra preciosa. Alguém pode dizer aleluia? Se deixe trabalhar. Só um diamante pode riscar outro diamante. Só alguém que foi transformado tem essa unção para também trazer transformação na sua vida. Os seus amigos não servem para te discipular, porque os seus amigos te conformam, mas os teus discipuladores te transformam. Então entenda o que Deus está liberando sobre a sua vida nessa noite. Alguém está entendendo? Se diga aleluia. Alguém diga: oh glória, oh aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Alguém diga assim: Deus me livre de ter um arrependimento com um coração dúbio. Alguém que diz: não, realmente eu preciso mudar. E amanhã ele não sabe ainda se ele permanece nessa decisão. Diga ao irmão que está ao lado assim: terceiro tipo de arrependimento. De alguém que chega diante de Deus e diz: eu pequei. Chega diante de um profeta e diz: eu pequei. Chega diante do anjo do Senhor e diz: eu pequei. Chega diante do sacerdote e diz: eu pequei.
Quero que você abra comigo o livro de Samuel. Alguém diga Samuel. Primeiro Samuel. Alguém diga primeiro. É um livro, então é primeiro Samuel. Capítulo 15, versículo 24. Alguém diga aleluia. Está escrito então do grande rei Saul. Era grande em estatura. Era de uma família muito proba. Era um homem muito especial. Então, está escrito no capítulo 15, versículo 24. Então disse Saul a Samuel: eu pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Saul está dizendo que está arrependido, mas ao mesmo tempo você percebe aqui, quando o arrependimento ele é vazio de metanoia, porque ele está dizendo que ele pecou, mas ao mesmo tempo está dizendo quem o levou a pecar. Ele está tentando culpar outras pessoas pela sua culpa. Ele está dizendo, foi o povo. Foi o povo que clamou, foi o povo que disse, olha, puxa vida, né? Não tem um sacerdote aqui, você também é ungido, Saul. Por que você não apresenta o sacrifício? Saul, ele é o terceiro personagem, o homem insincero. Saul nunca conseguiu na sua vida ser 100% obediente. Algumas pessoas trazem essa característica em sua vida. Eles quase obedecem. Eles quase são aprovados. Estão satisfeitos por aquilo que alcançaram, mas estão longe de alcançar a totalidade na sua vida. Aqui está um homem insincero, homem que não é como Balaão até certo ponto, sincero sobre duas coisas. Porque sim, Balaão quando está no monte do Senhor, ele está sendo sincero, ele tem um ânimo dobre. Mas quando ele desceu, uma outra personalidade entrou no seu coração. Mas o caso de Saul é um caso diferente. Ele sempre foi falso, ele sempre foi insincero, ele sempre conseguiu enganar, ele sempre conseguiu iludir. Ele sempre conseguiu fazer com que as pessoas tivessem uma impressão diferente daqueles acontecimentos. Digo, amado, está ao seu lado assim, você sabe disso. Que você pode enganar muita gente durante muito tempo, mas você não pode enganar todo mundo durante todo o tempo. Quem está entendendo, diga amém. Nós percebemos aqui que algumas coisas acontecem com ele. Ele faz a confissão, eu pequei, mas ele não queria realmente dizer aquilo. Porque se você ler o verso inteiro, vai vê-lo dizendo, porque eu temi o povo. O que era uma desculpa mentirosa. Saul nunca temeu ninguém. Ele sempre estava bastante pronto para fazer sua própria vontade. Ele era um déspota. Um pouco depois, ele sustentou outra desculpa, ao afirmar que havia trazido bois e cordeiros para oferecer a Deus. Portanto, ambas desculpas não podiam ser verdadeiras. A característica mais proeminente no caráter de Saul era a sua insinceridade. Alguns podem dizer, puxa vida, pastor, o que aconteceu? Por que Deus foi tão clemente com Davi? Por que Deus foi tão rígido com Saul? Saul, não há nenhuma alusão na Bíblia Sagrada que Saul tenha cometido pecado de adultério contra sua esposa. Não há nenhuma alusão que Saul tenha assassinado alguém para roubar a sua esposa. Não há nenhuma... A Bíblia declara que Saul, enquanto ele viveu, ele combateu os inimigos de Israel, ele combateu os filisteus, ele combateu os amalequitas. Davi, pelo contrário, Davi mandou Urias para a morte, Davi tomou posse da sua esposa, Davi mandou o seu exército para a guerra e ele ficou no seu palácio. Pastor, como pode Deus ter tido tanta compaixão de Davi e Deus ter sido tão severo com Saul? Entenda uma coisa. Quebrantamento e arrependimento fazem parte da minha e da sua história. Enquanto ele for verdadeiro e sincero, você encontrará um Deus misericordioso e clemente, pronto para te perdoar, pronto para te livrar, pronto para te restabelecer. Alguém diga aleluia. Mas insinceridade, falta de honestidade, representação, você parecer ser uma pessoa que você não quer ser. Não é que você está lutando como Balaão entre duas personalidades. Você não quer ser. Eu não sei qual o seu interesse nesse lugar. Eu não sei se você ouviu falar que as meninas mais bonitas de Juiz de Fora estão aqui. Isso é pura verdade. E elas são guardadas pelo Senhor. Tem um sonho de levantar lares santos na presença de Deus. Então, se eu fosse você, tomava muito cuidado com aquilo que você está vendo nesse lugar.
Eu não sei qual é a intenção que você tem. Talvez você tenha visto que pessoas que chegaram a esse lugar, alguma coisa aconteceu e de repente eles começaram a prosperar. Assim, eu declaro isso em nome de Jesus, que as pessoas, os homens e as mulheres mais prósperas da cidade serão encontradas nesse lugar. Por quê? Porque você está lançando sua semente em terra fértil, e não há como você lançar sua semente em terra fértil e Deus não te visitar com uma poderosa colheita. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Alguém está entendendo de verdade o que eu estou dizendo? Vai haver um momento quando as pessoas vão apontar para o templo que vocês estarão construindo e vão dizer: aí só tem gente rica. E quando você ouvir isso, diga: aleluia, eu sou rico de sonhos, eu sou rico de visão, eu sou rico em graça, eu sou rico porque meu Deus é rico também. Diga, irmão, ao seu lado, você está entendendo? Olha para o irmão ao seu lado e diga para ele assim: irmão querido. Diga para ele: irmão, está de mal com esse, fala com quem você está falando. Diga para ele assim: irmão querido, eu posso até estar ligeiramente duro, mas eu continuo sendo rico. Essa leve e momentânea aflição não pode ser comparada ao eterno peso de glória. Eu posso ouvir um aleluia? Eu posso ouvir um glória a Deus? Qual é a sua motivação? Alguém diga comigo: um homem insincero. Diga assim: ele disse, eu pequei, mas não havia sinceridade. O outro exemplo que eu tenho para vocês, o quarto exemplo, um penitente duvidoso. Por que eu digo duvidoso? Porque nesses casos, nem o profeta mais ungido dessa nação poderá ter a última palavra de dizer, ele era crente. Eu acredito que para nós pastores, eu não sei se esse é o caso aqui também, pastor Gilmar, um dos grandes desafios é quando alguém que você conhece te convida para fazer a cerimônia fúnebre de alguém que você não conhece. E você é convidado para falar e para confortar sobre o defunto que está ali. Se você é evangelista, você aproveita a oportunidade, mas se você é profeta, misericórdia. Eu comecei a atender alguns convites assim, e disse: meu Deus, em nome de Jesus, então me dê a unção evangelística. E Deus começou a me dar muitas almas. Muitas almas. São raros os enterros que eu vou, onde tenha menos de 20 decisões. Graças a Deus. Não falo nada do defunto, só falo daquele que morreu e ressuscitou. Deus é bom. E no final eu oro para que Deus conforte. Aleluia. Deus é bom, não é mesmo? Ele é maravilhoso. Mas muitas vezes, aquela pergunta: será que ele vai estar lá? Nabucodonosor foi chamado de meu servo. Dario, o rei da Pérsia, foi chamado de meu ungido. Mas será que eu vou vê-los no céu? Será? Será que eles vão estar no céu? Será que pessoas... Alguém disse: puxa vida, Ayrton Senna, ele confiava em Deus. Uma vez, lá no Grande Prêmio do Japão, ele teve uma visão e o Senhor o livrou de um acidente. Ah, aquele homem. Mas será que eu vou vê-lo no céu? Não sei. Há uma dúvida. Porque essa confissão, quando ela foi feita, ela não deixou a quem te observa, a quem te contempla, não deixou a certeza se realmente você se arrependeu, se realmente você foi transformado. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Quero, por favor, que vocês abram a Bíblia comigo no livro de Josué. Qual é o livro, santos? Amém. Vocês vão saber, eu vou saber a hora que vai começar. Eu vou terminar de pregar 10 minutos antes de voltar a chover. Diga, irmão, você está entendendo? Glória a Deus. Se sair, eu vou pedir a Jeová para mandar a chuva todinha só na tua casa. Se você não mora numa barca, acho melhor você ficar aqui. Josué, quem encontrou o livro de Josué, diga aleluia. Não vai acontecer isso não, irmãos. Nós somos sacerdotes, não somos bruxos, né? Quem encontrou, diga aleluia. Qual é o livro, santos? Alguém diga Josué. E o que é que nós temos ali no livro de Josué, capítulo 7, versículo 20? Nós temos ali um homem chamado Acã. Alguém diga assim, Acã. Você sabe quem é esse homem? Deus havia dado uma ordem de possessão da terra. E essa ordem foi observada em parte. Porque a ordem era para que ninguém sobrevivesse e para que nada fosse retirado do espólio daquela terra, do despojo daquela terra. Mas Acã, ele se comprometeu, porque ele viu uma capa babilônica, tomou, viu prata, tomou, viu ouro, tomou, levou. E quando ele levou para sua casa, sua família tornou-se cúmplice. Algumas vezes nós precisamos entender que amor e cumplicidade muitas vezes podem se distinguir.
Porque eu amo meu filho, isso não quer dizer que alguém me contar alguma coisa de errado que ele está fazendo, eu devo ficar com raiva de alguém que está me contando. Eu preciso naquele momento entender que Deus está me dando uma oportunidade para que eu possa corrigir o meu filho. Para que eu possa corrigir alguém que eu amo. Porque um pai corrige ao filho a quem ele ama. Quem está entendendo, diga aleluia. Mas a família de Acã tornou-se cúmplice, porque via o que ele fazia e ficou calada. A esposa ficou calada, os filhos ficaram calados, a sogra, o sogro ficaram calados. E a minha Bíblia diz que por um momento, aquele homem, ele vai fazer uma confissão. Alguém diga comigo, uma confissão. Porque quando ele é confrontado, quem está comigo diga aleluia. Quando ele é o que, Igreja Santa? Quando ele é confrontado, então ele se dirige até Josué. E o que é que nós vamos vê-lo dizendo a Josué? Hein, queridos? Ele confessa o seu pecado. E que oração poderosa é essa que ele está fazendo? Quem encontrou o texto, diga aleluia. Lá no versículo 20, veja o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: e respondeu Acã Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Veja o versículo 21, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, ele deu detalhes do seu pecado. Ele não ficou simplesmente dizendo, realmente, o senhor está certo. O senhor realmente, não. Ele começa a mostrar um certo arrependimento, uma certa atitude, não, eu fiz isso. Mas digo, amados, que está ao seu lado assim, há uma coisa que você não pode perder. No inglês existe uma expressão chamada timely. Alguém diga assim, timely. É o tempo, é a hora. Você precisa entender qual é o timing, porque é aquele momento, você não pode perder esse momento. Jesus está olhando uma mulher e está dizendo, a hora vem. Ei, a hora chegou, esse é o timing, o tempo de Deus. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga para ele assim, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça seu coração, esse é o seu timing, é agora. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo de verdade, diga glória a Deus. O que você vai fazer, o que você vai se tornar, não espere acontecer daqui a um mês, não espere na próxima reunião, não espere o dia que o pastor Gilmar, para ele ver que eu estou arrependido, não. Nesse exato momento onde você está, alguma coisa precisa estar acontecendo, não perca essa oportunidade, não perca aquilo que o Senhor está fazendo no seu coração. Meu querido, existem duas opções diante do pecado, ou você denuncia o pecado, ou o pecado te denuncia. E quando você denuncia o pecado, Deus te dá todas as oportunidades que você vai precisar para que você se levante. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Alguém diga aleluia. Mas coisa terrível é quando você é denunciado pelo pecado. E Acã foi denunciado pelo seu pecado. Ele viu o que estava acontecendo no meio do povo, mas ele não confessou. Ele viu o povo saindo para uma guerra e ele não confessou. Ele viu os mortos chegando da batalha da cidade que eles foram visitar, uma cidade Ai, que a Bíblia diz que a vitória deveria ser fácil. E ele não disse nada. Ele viu as viúvas chorando nas praças e ele não disse nada. Até o momento que Josué vai e se humilha diante do Senhor, e ele põe um pó no seu rosto, rasga suas vestes, o sacerdote vem, joga urim, tumim, cai sobre as tribos, cai sobre as famílias, cai sobre as casas, e finalmente alguém diz, é a casa de Acã. Então nesse momento ele faz uma confissão, mas a sua confissão parece ser verdadeira, porque a sua confissão tem todos os elementos que nós buscamos muitas vezes numa confissão. Ele dá detalhes de coisas que não foram perguntadas. Ele mostra um profundo arrependimento, mas ainda assim Deus permite e Deus consente que ele seja morto e que ele seja apedrejado. E só depois disso o povo sobe e tem uma vitória. Há uma corrente forte que diz, não, eu acredito que Acã tenha se arrependido verdadeiramente, porque veja a oração que Acã fez. E há uma outra corrente que diz, não, eu não acredito que aquela oração tenha sido sincera, do contrário, porque Deus permitiria que ele fosse apedrejado. O que eu quero dizer é que a confissão dessa pessoa, o arrependimento dessa pessoa, te deixou com uma pulga atrás da orelha, te deixou com uma dúvida. Talvez você que seja o parente mais perto, não, mas eu fui lá, ele estava lá em coma, e eu perguntei para ele, você recebe Jesus? E naquela hora, 3 filhos deles fizeram assim, e eu acredito que eu vou vê-lo no céu. Talvez com toda sinceridade que você tenha e vontade de vê-lo no céu, hajam pessoas que vão dizer assim, será que eu vou vê-lo no céu? Porque a fé sem obras é uma fé morta.
E o meu arrependimento, ele produz fruto. Alguém diga aleluia. Alguém diga glória a Deus. Diga ao irmão que está ao seu lado assim: meu irmão, em nome de Jesus. Não estamos condenando todas as decisões que acontecem nos leitos. Não estamos duvidando do poder de Deus de salvar a pessoa penitente. Mas oxalá que você aproveite essa noite quando você está aqui pelas suas próprias forças. Oxalá que você aproveite hoje esse momento quando você desfruta de todas as suas faculdades. Que você desfruta de todo o poder do seu discernimento para perceber que Deus está nesse lugar e o Senhor está falando com você desde o primeiro instante. Deus parou essa chuva para te chamar a atenção. Porque talvez você ficasse nesse lugar e você não prestasse atenção. Mas alguma coisa aconteceu e você então ficou ligado. Entenda, para a chuva foi o menor dos milagres. O que Deus quer fazer nessa noite é perdoar os teus pecados. O que Deus quer fazer nessa noite é escrever o teu nome no livro da vida. O que Deus quer fazer nessa noite é promover uma grande festa no céu e dizer: veja, esse meu filho estava morto e voltou a viver. Esse meu filho estava perdido e foi encontrado. Esse é o grande e maior milagre que está para acontecer nessa noite. Alguém diga aleluia. Diga assim: Deus me livre de ser um penitente duvidoso. Alguém olhe para o irmão que está ao seu lado assim: um dos últimos exemplos. Diga para o irmão que está ao seu lado assim: o arrependimento do desespero. Desesperado. Eu quero que você veja Judas no capítulo 27 de Mateus. Qual é o capítulo, Santos? 27. Qual é o livro, Santos? Mateus. Qual é o versículo, queridos? Versículo 4. Diz assim: olha o que Judas está dizendo. Judas diz, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa isso e contigo? O que esse homem faz? Ele sai dali, procura uma corda e se enforca. Você vai encontrar, eu não sei se você já encontrou esse tipo de pessoas. Pessoas que estão muitas vezes num momento de dor. Eu acabei de dizer de pessoas que fazem uma decisão que alguns podem até duvidar no momento da sua morte. Mas eu já tive casos que eu gostaria de nunca mais ver na minha vida. Pessoas sendo consumidas por um câncer. Pessoas morrendo da maneira mais perversa, mais horrível que você possa imaginar. E eles olharem para você e dizer: eu sou um pecador mesmo. E se Deus existe e me quiser, vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Mas eu não me rendo. Eu estou indo embora. Mas eu vou embora com as minhas convicções. Porque eu trairia todas as minhas confissões durante toda a minha vida. Eu não vou deixar que esse momento me faça um fraco. E morrem do jeito que viveram. Quantas pessoas que você vai estar lidando com elas todos os dias vão dizer assim: eu sou pecador. Por quê? Porque eu sou pecador? Porque tudo que é gostoso é pecado. Então eu sou um pecador. Eu sou um pecador por quê? Porque eu não me deixo ser administrado por um Deus tirano, por esse Deus inventado pelos homens, por essas igrejas que inventaram conceitos e regras. Não, então eu sou um pecador assumido. E apesar de fazer uma confissão dessa natureza, seu coração não está quebrantado. Não há mudança na sua vida, não há transformação. Você está vendo que não é a coisa mais difícil de alguém dizer: eu pequei. Mas o que nós estamos buscando nas páginas da Bíblia Sagrada é onde a transformação, é onde o novo nascimento, é onde aquele poder de transformação, o poder salvífico de Cristo, ele te alcança. Quem está entendendo? Diga aleluia. Alguém diga para o irmão que está ao seu lado assim: penúltimo exemplo. Eu quero te apresentar o exemplo do arrependimento do santo. Algumas vezes nós trouxemos confissão de derrota na nossa vida. E qual é a confissão de derrota? Nós dizemos: não, eu estou lá na igreja, fui batizado, mas eu continuo sendo um pecador. Eu não sou mais um pecador. Eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu sou um santo que estou recebendo na minha vida um processo de crescimento. E como santo que eu sou, eu não quero voltar mais a ser um pecador. Por isso, quando eu peco, eu tenho que me confessar diante do Senhor. Eu tenho que me arrepender diante dEle. E eu tenho que procurar as pessoas a quem eu afetei. Porque afinal de contas, eu sou um santo. Quem está entendendo, diga aleluia.
Diga glória a Deus. Diga assim: Deus mudou a sua condição. Ele te tirou do mundo das trevas. Ele te tirou do mundo tenebroso e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Você está entendendo isso? Deus semeou em você uma coisa chamada divina semente. Nessa noite, na hora da oferta, vocês semearam. Quem é aqui quando semeia não tem expectativa de ver sua semente crescer? Quem é aqui quando semeia não tem expectativa de colher fruto da sua semente? Mas há quantos anos Deus semeou a divina semente em você e ela não cresce? Há quantos anos Deus semeou em você a divina semente e ela ainda não deu fruto? Querido, Deus, quando semeou a divina semente em você, Ele te fez especial. Ele te semeou a divina semente porque Ele disse: ali está uma terra fértil. Sabe o que faz uma terra fértil? É quando você encontra na terra alguma coisa como que pode ser denunciada como humus. E o humus denuncia que naquele solo houve morte. Alguma coisa morreu, entrou em decomposição. Isso fertilizou o solo. Por isso que agora, quando a semente for lançada, aquela semente vai crescer. A divina semente só pode crescer, a divina semente só pode germinar quando ela te encontra em você alguém resoluto em seguir Jesus dia após dia e ser crucificado todos os dias e dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Se você é uma pessoa assim, a divina semente vai crescer em você e ela vai frutificar em você, e as nações te chamarão carvalho de justiça. As pessoas dirão que você é o justo plantado junto aos ribeiros das águas, que no seu próprio tempo produz o seu fruto. As tuas folhas não se secarão, tuas folhas serão como medicina para as nações. As pessoas se aconselharão debaixo das tuas sombras, porque a divina semente que foi lançada no teu coração cresceu, germinou e frutificou. Aleluia! E agora você está dando fruto. Pessoas estão conhecendo Jesus por causa da sua vida. Pessoas estão se inclinando a Jesus por conta do teu testemunho, daquilo que Deus fez na sua vida. Sua família está chegando para Jesus por causa da transformação que aconteceu na sua vida. Casais estão sendo restaurados por causa da transformação do seu casamento. Empresários estão recebendo Jesus por causa do milagre financeiro e de transformação que Deus te causou. A divina semente está crescendo. Satanás sabe que onde Deus lançou uma semente, ele diz: eu te faço um jardim fechado, cercado pelo Senhor. Diga: sim, eu sou um jardim fechado, cercado pelo Senhor. Meu coração recebeu a divina semente. Estou fechado e cercado. Por isso a Bíblia diz que Satanás não pode tocar. Quem está entendendo, diga aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas há uma expectativa no coração de Deus, meu querido, que essa semente cresça, que ela não seja mais uma semente, mas que ela se torne uma árvore frondosa na sua vida. Jó disse, Jó 7:20, ele disse: eu pequei. Essa é a confissão do santo. Eu gostaria muito que você ficasse de pé agora, por favor. Quero convidar a menina do teclado, a pessoa do teclado, para estar aqui comigo, por gentileza. Não se distraia em nome de Jesus. Não saia para fazer outra coisa em nome de Jesus. Quando eu disser estamos terminando, quando o pastor Gilmar disser está terminando, você terá 10 minutos ainda antes que a chuva caia. Alguém diga aleluia. Alguém diga: Deus está nesse lugar. Diga a pessoa que está ao seu lado: e o Deus que pode segurar a chuva nessa noite, será que Ele pode segurar a tua onda? Eu não sei qual o pecado que você trouxe nesse lugar. Eu só sei te dizer que Jesus está nesse lugar para te perdoar e para te transformar poderosamente. Quando eu falo de Jó, eu entro na luz do dia. Eu tenho levado você por confissões tristes e escuras, e não vou detê-los mais tempo nesse lugar, mas o trarei para as duas boas confissões que terei para você. A primeira é essa de Jó 7:20, eu pequei, que te farei, ó preservador dos homens. Esse é o arrependimento do santo. Jó era um santo, mas ele pecou. Este arrependimento de um homem que já é filho de Deus, o arrependimento aceitável diante de Deus. Mas pretendo enfatizar isso numa outra ocasião, quando, quem sabe, estejamos com os irmãos. Eu vou deixar esse exemplo de Jó para um outro momento. Mas essa noite eu falo para pessoas que são santas, que têm consciência que o Senhor te transportou do reino das trevas para o seu maravilhoso
reino de luz, o reino do Filho do seu amor, que tem consciência que Jesus pagou um preço de sangue na sua vida, mas entendem que nessa noite os sinais estão distantes de você, porque os pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Morte, fome, altura ou profundidade não pode nos separar do amor de Deus. Mas Isaías diz que os ouvidos de Deus, apesar de não estarem agravados, sua mão ressequida, Ele pode estar distante de nós, porque os nossos pecados causam separação entre nós e Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga ao irmão, só assim, o último exemplo que nós temos aqui nessa noite, e eu vou fazer só menção dele, e eu quero que enquanto isso acontece, que você feche os seus olhos. O último exemplo que eu tenho para vocês está em Lucas capítulo 15, versículo 18, e você não precisa abrir sua Bíblia. Lá, um texto muito conhecido, que você com certeza conhece muito bem, a parábola do pródigo. Está escrito o seguinte: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Pai, eu pequei, eu não sou digno, minha religião é inútil, minhas obras são como pó, minha justiça nada é diante do Senhor. Tem compaixão de mim, só me deixa saber que eu vou estar na mesma casa que o Senhor está. Não me dê títulos, não me dê honra, não me dê relevância, simplesmente me deixe sentir no meu espírito outra vez que eu estou no mesmo lugar que o meu Pai está. Perdoa os meus pecados, meu Pai. Não quero mais o teu dinheiro, não quero mais a tua herança, simplesmente quero saber que de novo sou teu filho, que posso clamar Abba, Pai, e saber que o Senhor saberá que eu estou ali. Pai, eu pequei, me perdoa os meus pecados. Não sou mais aquele filho arrogante que o Senhor viu saindo pelo caminho. Não sou mais aquele irresponsável que dormia com pessoas que sequer sabiam seus nomes. Pai, eu pequei. Tentei esquecer dos teus conselhos, das palavras que me foram ensinadas quando eu ainda era um pequeno. Justo eu, Pai, que conhecia tanto essas palavras. Perdi tudo, meu Pai. Só não perdi a consciência de que o Senhor é um Pai amoroso. E o Senhor pode, se quiser, me perdoar. Me perdoa, meu Pai. Nessa noite, os dois exemplos que eu trago para os irmãos, de pessoas que eu reconheço uma verdadeira metanoia,
Em primeiro lugar, aponta para pessoas que estão nesse lugar e já se comprometeram, já passaram pelo batismo. São santos de Deus. Mas como Jó tem consciência, eu pequei. Talvez você não saiba que é aquele milagre que você tem desejado tanto ver acontecendo na sua casa. Ele estava impedido de chegar até hoje por causa dessa legalidade. Mas o Senhor está dizendo: filho, eu não vou lançar de forma alguma fora aqueles que vierem até a mim. Filha, nesse momento eu quero que você entenda que o meu amor é maior do que a tua culpa. Mas o que eu busco em você é um verdadeiro arrependimento. Ou talvez você seja uma daquelas pessoas que conhece um dos 90 que participou desse encontro, e talvez você até já esteja pensando em ir no próximo encontro. Mas algo está falando: talvez eu não vá poder ir nesse encontro, porque me disseram que nesse encontro só pode ir pessoas que ainda não receberam Jesus. E esse não vai ser mais o meu caso, porque hoje eu saio daqui crente. Hoje eu saio daqui transformado. Hoje eu saio daqui uma nova criatura. Porque Deus, eu pequei. O teu amor é maior do que a minha culpa. O poder do teu sangue é maior do que o príncipe desse século tem lançado sobre esse mundo, para que eu me apaixone pelos pecados. Eu sinto teu amor nesse lugar. Meu Deus, eu preciso fazer essa confissão com toda a minha consciência, com toda a força da minha alma. Eu preciso te pedir uma coisa. O pastor disse que o Senhor foi na frente preparar um lugar. E eu não conheço muito sobre Bíblia. Eu não sei nem orar. Mas há algo que está dentro do meu coração. Eu tenho uma baita de uma vontade de morar junto com Deus. Eu gostaria de entrar um dia na casa de Deus. E eu quero te pedir nessa noite. Não estou te pedindo para o Senhor me transformar num pregador, num missionário, num cantor famoso. Eu só estou te pedindo para que o Senhor me aceite e perdoe os meus pecados. Eu só estou te pedindo que o Senhor entre na minha vida e me transforme. Eu só estou te pedindo para quando eu entrar na minha casa, as pessoas vejam que algo de extraordinário começou a acontecer na minha vida. Eu quero te pedir que através da minha vida o Senhor transforme meu casamento, que o Senhor transforme os meus filhos, que o Senhor transforme meu ambiente de trabalho. Tenha misericórdia de mim. Eu não quero aparecer na televisão, eu não quero ser famoso. Se o pastor tiver uma oportunidade, eu vou ser uma das pessoas que vai ajudar a arrumar as cadeiras, limpar os banheiros. Mas Deus, me deixe saber nessa noite que eu vou morar contigo, que eu vou estar na tua casa, que ainda que eu esteja nas portas da tua casa, não haverá lugar mais prazeroso para eu estar, porque mais vale um dia a porta da tua casa do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Meu Deus, perdoa os meus pecados. Eu pequei. Eu quero que você feche os seus olhos mais uma vez, e com a mão no seu coração, eu quero que você diga comigo: Deus, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. Por misericórdia, coloca teu sangue sobre a minha vida. Me salva, Senhor. Eu não estou te pedindo emprego, eu não estou te pedindo dinheiro, eu não estou te pedindo fama, eu estou te pedindo perdão, meu Deus. Entra na minha vida. Escreva o meu nome no livro da vida, meu Deus.
Me deixa saber que eu te pertenço, o Senhor me pertence. Ainda que ninguém me reconheça nessa cidade, ainda que ninguém me reconheça na próxima reunião, quando eu voltar aqui, eu saberei que o Senhor saberá quem eu sou, porque eu estou te conhecendo também hoje, meu Deus. Entra na minha vida e perdoa os meus pecados. Eu quero te pedir, você que fez essa decisão na sua vida pela primeira vez, sai do seu lugar correndo, não espere ninguém falar contigo. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, mas vem correndo, por favor, porque a hora urge. Correndo, 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 correndo. Sai do seu lugar correndo, correndo, correndo. Fica aqui à minha esquerda, por gentileza. Há uma multidão aqui nesse lugar. Eu sei que quando o pastor perguntou se é a primeira vez que você estava vindo, você disse: eu não vou levantar minha mão porque não é a primeira vez. Mas você ainda não havia se arrependido. Algo de extraordinário ainda não havia acontecido na sua vida. Há pelo menos 100 pessoas aqui hoje para entregar seu coração para Jesus. Eu quero que você saia do seu lugar, mas saia com pressa. Não fique questionando, não fique duvidando, não fique olhando no seu relógio, ainda que você volte para casa a pé nessa noite. Voltará salvo, 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 salvo. Sabe o que é isso? Saber que o peso dos teus pecados estão sendo levados, que Jesus está nesse momento apagando todo o seu pecado, que todo escrito de dívida contra a sua vida está sendo cravada na cruz dessa mão. Ah, igreja preciosa, o que nos afasta dos milagres. Nós temos paciência para te esperar. Jesus está te esperando há mais de 2000 anos. Onde você está? Isso. Vença o seu ego. O Senhor não veio para aniquilar a sua identidade, sua personalidade, mas o seu ego, ele vai para a cruz. Você não vai ser mais egocêntrico, será cristocêntrico. Faltam algumas pessoas aqui para os 100 e você está dizendo: será, se ele parar de falar, eu acho que eu aguento, eu acho que eu resisto. Mas não é a mim que você está resistindo. Esses pés pesados, sai do seu lugar. A pessoa que está do seu lado está orando, não tem problema. Se você pisar no pé dela, não vai nem sentir. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Chegue bem aqui para a esquerda, por gentileza, por favor. Vem aqui para a esquerda. Vem aqui para o meu ladinho aqui. Chega para cá. Agora eu tenho um apelo para fazer para os santos. Você sabe disso. Você sabe o que é que tem ceifado a tua autoridade espiritual. De dizer para os ventos: se calem. Dizer para a tempestade: cesse. A tempestade que está acontecendo lá na sua casa. Deus te chamou para você ser muito mais do que membro da igreja. Ele semeou uma divina semente no seu coração. Se você entende que por um tempo um pecado não confessado roubou de você essa autoridade, e você está aqui, não é com vergonha da igreja, não tenha isso. Porque nesse momento não me importa como as pessoas me veem, me importa como Deus está me vendo. E você está dizendo: Deus, estou aqui para reafirmar a minha aliança contigo. Estou aqui como um justo, como Jó, estou dizendo: me perdoa, eu pequei. Eu quero pedir para você sair do seu lugar corajosamente, com sua Bíblia, você fique aqui comigo aqui, ó, desse lado aqui, faça um corredor desse lado aqui, olha. Mas saia do seu lugar. E alguém pode dizer: olha lá quem está. Não se importe com isso, porque o que vai acontecer na sua vida, o poder do seu testemunho. Há muitas pessoas do lado de cá. Fica desse lado aqui, por favor.
Como começa esse cântico, pastor? Você agora tem que ir na minha caravana, porque eu amo o Sérgio Lopes. E os cânticos que a gente canta lá. Foi Cristo. Sai saindo do seu lugar. Não seja farisaico. Deus falou com você?